Conta-se a história de um pastor anglicano do século XIX chamado John. E numa época de sua vida, quando John ainda aspirava ao pastoreado, ele tinha sido responsável pelos balanços da faculdade. Era o seu papel verificar se a faculdade tinha tido perdas ou ganhos ao longo do ano. E certo ano, o balanço de John estava errado em mais de 2.000 libras, ou seja, 12.000 reais. E ninguém encontrava o erro. E não era muito difícil encontrar o erro, afinal de contas, John usava uma forma extremamente simples de escrever o seu balanço. Numa coluna ele colocava as perdas e na outra coluna ele colocava os ganhos. Eventualmente o mistério foi resolvido. John havia escrito o número do ano no topo da página e acabou somando o número do ano em uma de suas colunas. Foi um erro primário, mas significativo. Talvez você esteja pensando que foi tolice total John cometer este erro no balanço da faculdade. Mas em sua vida é possível que você esteja cometendo um erro similar. A sua vida é como se fosse um balanço. Numa coluna você coloca as perdas e na outra coluna você coloca os ganhos. E é possível que você esteja colocando itens errados nas colunas. Isto é possível que você esteja colocando na coluna de perdas aquilo que é ganho, e que você esteja colocando na coluna de ganho aquilo que é perda. De fato, o apóstolo Paulo, ele descobriu onde você está cometendo o erro. E é sobre isso que Paulo vai falar para você hoje. Leamos Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 6. Apesar de eu também poder confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, eu muito mais. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça procedente da lei, irrepreensível. Paulo, inicialmente, ele apresenta uma lista que aparentemente ele colocava na coluna de ganhos. E por que ele está apresentando essa lista? Bem, na semana passada nós vimos que Paulo estava preocupado com um grupo chamado de judaizantes. Os judaizantes pregavam que somente Cristo não era suficiente para a salvação, mas que era necessário Cristo mais circuncisão. Os judaizantes, eles confiavam na carne, eles confiavam na circuncisão, eles se gloriavam de serem circuncidados. Então, os judaizantes, então, eles colocavam na coluna de ganhos Cristo e circuncisão. E Paulo diz que esse negócio aí não estava certo, não. E para mostrar a tolice de seu argumento, ele começa a listar uma série de itens que ele colocava antes de se tornar cristão na coluna de ganhos. Vamos à lista. O primeiro ganho que Paulo menciona é o seguinte: olha, com respeito à circuncisão, eu sou do 8º dia. Note que Paulo começa com a circuncisão. Justamente aquele item que os judaizantes consideravam de muito valor. Paulo, ele havia sido circuncidado ao 8º dia, de acordo com a lei. No entanto, provavelmente muitos dos judaizantes eram prosélitos e não podiam dizer o mesmo. Não tinham sido circuncidados ao 8º dia. Nesse sentido, pois Paulo excedia a alguns judaizantes. O segundo item que Paulo coloca na coluna de ganhos é que ele é da linhagem de Israel.
Se alguém chegasse em Paulo e lhe perguntasse: Paulo, quem foram seus pais? E os pais de seus pais? E os pais dos pais de seus pais? Uma hora Paulo iria responder: olha, os pais dos pais dos meus pais foram Israel e Raquel. Paulo era um legítimo filho de Israel. Nesse sentido, pois Paulo excedia alguns judaizantes. E tem mais. Paulo colocava ainda na coluna de lucro que ele era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, ela era uma tribo de certa forma especial. Por quê? Porque os membros da tribo de Benjamim, eles eram descendentes do filho predileto de Israel, chamado Benjamim. Benjamim é o filho mais novo de Israel, nascido de sua esposa favorita, Raquel. Depois que as 12 tribos conquistaram a terra prometida e tinham se estabelecido, elas quiseram um rei. E então veio o rei Saul, e depois o rei Davi, e depois Salomão, e depois de Salomão houve um racha em Israel. 10 tribos se rebelaram contra o rei que era descendente de Davi e decidiram estabelecer o seu próprio rei. E somente 2 tribos se mantiveram fiéis ao rei de Israel, sendo uma delas Benjamim. As 10 tribos praticamente sempre desobedeceram a Deus, e por essa razão foram levadas cativas para outro lugar, e de certa forma perderam sua identidade. Benjamim e Judá, as 2 tribos que continuaram fiéis ao rei de Israel, elas permaneceram ainda morando na terra prometida por algum tempo, mas também pecaram e foram levadas cativas para a Babilônia. Depois de 70 anos, elas retornaram para a terra prometida para formar o Israel restaurado. Eventualmente, algumas pessoas das outras 10 tribos também retornaram à terra prometida, mas elas não eram mais da linhagem pura. Paulo não. Paulo era hebreu de hebreus. Ele era de uma linhagem pura. Ele pertencia a uma das tribos mais especiais de Israel. E os judaizantes, provavelmente, não. Mas isso ainda não é tudo que Paulo colocava na sua lista de ganho. Com referência à lei de Moisés, Paulo não brincava. Ele se mudou para Jerusalém para aprender a lei de Moisés em hebraico, com o grande rabino Gamaliel. Ora, naquela época, aparentemente muitos judeus não falavam mais o hebraico. Mas Paulo fez questão de aprender a lei de Moisés em hebraico. Paulo era estudado como poucos, e ele tinha diante de si uma carreira promissora como líder religioso judeu. Provavelmente durante os seus estudos, Paulo decidiu fazer parte do partido dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de pessoas que se separava das pessoas mundanas para seguir o mais perto possível a lei de Moisés. Eles possuíam em alta consideração a lei de Moisés. Naquela época, os fariseus eram considerados como as pessoas mais espirituais, aquelas que teriam um lugar especial reservado nos céus. E Paulo tinha sido um dos melhores fariseus, fariseu dos fariseus. Paulo, concernente à lei, era considerado irrepreensível. Ele não era um fariseu qualquer. O seu zelo pela lei foi demonstrado pela sua dedicação incansável de eliminar o movimento cristão que estava surgindo. Mas por que ele desejava eliminar o movimento cristão? Ora, porque segundo o Antigo Testamento, todo aquele que morresse numa cruz era considerado maldito. Portanto, para Paulo, Cristo era maldito. E se Cristo era maldito, os seguidores dele não ficaram para trás. Então, Paulo ele perseguiu com
todo o ardor, com toda a vontade, com todo o coração os cristãos. E ele não somente os perseguia, mas ele também os matava. Quando Estevão foi morto, por exemplo, quem estava do lado daqueles que apedrejavam Estevão? Paulo. O seu programa de execução e de perseguição não era restrito a Israel. Até mesmo nas cidades estrangeiras, Paulo prendia cristãos. Se o zelo perseguidor de Paulo pudesse ter aberto as portas do céu, Paulo teria tido uma entrada direta. Aqui também, então, ele pode colocar um item muito importante na sua coluna de ganhos. A lista de Paulo de ganhos tinha ficado bem grande, quando comparada à lista dos judaizantes. E você pode se perguntar, mas por que Paulo traz essa lista tão grande de ganhos, de aparente ganhos ou vantagens em relação aos judaizantes? Porque, em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: olha, vocês, judaizantes, estão confiando na carne. Vocês estão aí apresentando uma lista de vantagens, uma lista de lucros para obter a salvação. Mas essa lista de vocês aí não é de nada. Olhem uma vez para a minha lista de vantagens. Digam vocês mesmos se eu não mereço muito mais confiar na carne e obtê-la assim a salvação. A minha lista de vantagens é muito superior à de vocês. Então, se teria alguém que poderia confiar na carne e se gloriar na carne, esta pessoa seria eu. E eu estou dizendo que somente Cristo é suficiente, que não é necessário a circuncisão. Ora, se eu for seguir o tolo argumento de vocês, então eu mereço muito mais a salvação que vocês. Então, Paulo, inicialmente, ele cita uma lista de itens que ele aparentemente colocava na coluna de lucros em sua contabilidade. Entretanto, nós vamos ver que em certo dia ele fez alguma coisa com esta coluna de ganhos. O que aconteceu? Verso 7 responde: contudo, o que para mim era lucro, isso considerei perda a favor de Cristo. Pois sem dúvida também considero ser tudo perda, pela supremacia do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de tudo, que considero ser esterco, para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que procede de Deus pela fé. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu considerava que iria obter a justiça de Cristo, obedecendo a lei de Moisés. Até que um dia, a caminho de Damasco para perseguir outros cristãos, Cristo apareceu para mim. E eu me vi como realmente sou, um homem injusto, pecador. Descobri que somente Cristo poderia me tornar justo. Afinal de contas, somente Ele foi justo. Quando então coloquei a minha fé em Cristo, Cristo me justificou. Eu conheci a Cristo Jesus, meu Senhor. Naquele dia eu peguei então meu caderno de contabilidade e tudo aquilo que tinha anotado em minha coluna de ganhos, agora passou para a coluna de perdas. De fato, se pudesse, abriria uma nova coluna em meu livro de contabilidade com o título de esterco. E passaria para esta coluna todos os itens que acabei de mencionar e que tinha colocado na coluna de ganhos. Ao se tornar cristão, Paulo então reavaliou os seus valores. Aquilo que ele considerava como um lucro, agora ele considera como perda.
Aquelas coisas que Paulo tinha anotado uma a uma em sua coluna de ganho, agora passaram para a coluna de perda. Por quê? Por causa de Cristo. Para Paulo, conhecer a Cristo possui um valor tão alto, mas um valor tão alto, que faz com que as outras coisas sejam uma perda completa. Note, não foi somente para a salvação que Paulo considerou todos esses lucros como perda, mas ele continuava considerando como perda esses lucros. Todas essas coisas e muitas outras não são nada senão pura perda por causa do supremo ganho de conhecer a Cristo Jesus. Somos aqui lembrados das palavras do famoso missionário Jim Elliot, que disse: sábio é aquele que dá o que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder. Sábio é aquele que dá o que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder. Foi exatamente essa experiência de Paulo. Ele deu aquilo que ele não podia guardar. Ele deu ou deixou de lado a sua religião, a sua reputação, todos aqueles itens que ele tinha colocado na coluna de ganhos. Tudo aquilo era algo que ele não podia guardar, a fim de que ele pudesse ganhar aquilo que ele não podia perder, o conhecimento de Cristo. Note que Paulo não deixou de lado todas essas coisas para conhecer sobre Cristo, mas para conhecer de Cristo. Conhecer de Cristo é algo muito maior que conhecer sobre Cristo. Conhecer sobre Cristo é um exercício meramente intelectual. Conhecer de Cristo é um exercício experimental e íntimo. De fato, no grego existem duas palavras para conhecer. Uma para um conhecimento intelectual e outra para um conhecimento experimental e íntimo. É a segunda palavra que Paulo aqui usa. Você pode conhecer muito sobre Cristo, mas não conhecer pessoal e intimamente a Cristo. Ser cristão significa conhecer pessoal e intimamente a Cristo. Significa se relacionar com Cristo. Posso ilustrar isso através de algo que aconteceu na vida de um pastor escocês. Em 1969, ele estava dirigindo seu carro com o rádio ligado. E em certo momento, uma música foi transmitida. Uma música da Escócia. E a música imediatamente chamou a atenção do pastor. Primeiro porque ele estava num país estrangeiro e estava ouvindo uma música da Escócia, sua terra. Segundo, porque a música era de sua cidade, a capital da Escócia. E terceiro, porque a música era de um local de venda de coisas usadas, chamado Baras, um dos maiores pontos turísticos da Escócia, um lugar que ele conhecia muito bem. Neste lugar você encontra de tudo, desde chá até tickets para a lua. Em suma, o pastor ficou muito emocionado com aquela música e gostou demais daquela música. Assim que possível, ele foi até a loja de discos de sua cidade e disse ao vendedor: olha, eu vi uma música assim, assim, ela falava lá da Escócia, do mercado de Baras e assim por diante. Eu gostaria de saber se você sabe o nome do cantor e possui o disco dele. E o vendedor encontrou as informações. O pastor então comprou vários discos e enviou para seus familiares que estavam espalhados pelo mundo. Ele começou a ouvir aquelas músicas e não se cansava de ouvir aquelas músicas, até que ele sabia todas as letras das músicas de cor. Passaram-se os anos. Em 1981, alguém chegou para o pastor e disse: olha, eu quero que você conheça alguém que recentemente se tornou um cristão. Essa pessoa então levou o pastor para a casa do cantor. Naquele dia, estava se realizando o grande sonho do pastor, a saber, conhecer aquele cantor. O pastor
conhecia todas as palavras daquele cantor. Mas foi somente naquela noite que ele conheceu o cantor. Talvez você esteja aqui e conhece tudo acerca de Cristo. Mas você o conhece pessoalmente? Talvez você conheça todas as palavras acerca de Cristo. Mas você o conhece? Se você não conhece Cristo pessoalmente e intimamente, então Paulo está dizendo que aqui está o erro de seu cálculo no balanço. Você está considerando como ganho algo que não é ganho. Você está considerando como ganho a família, bens, dinheiro, prazeres, estudo, religião e como perda conhecer de Cristo. E Paulo está aqui dizendo que você deve considerar como perdas esses itens para ter um ganho sem igual, conhecer a Cristo pessoalmente. Conhecer a Cristo pessoalmente significa conhecer a Cristo como um filho conhece ao pai, como um esposo conhece uma esposa. É um conhecimento que tem a ver com a experiência pessoal e a relação íntima. A palavra conhecer que Paulo usa aqui é a mesma que é empregada para a união física entre uma mulher e um homem no casamento. É a palavra usada em Gênesis 4 que diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. É um conhecer íntimo. Tal conhecer somente pode ser obtido a partir de tempo gasto junto com Cristo. Esse conhecimento não pode ser obtido a partir de uma noite com Cristo, pois é um conhecimento construído ao longo do tempo. Você conhece a Cristo, pessoal e intimamente? Ou você somente conhece as palavras de Cristo? Paulo diz aqui que ele considera tudo como perda para que possa conhecer de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que todos aqueles itens que ele tinha colocado na coluna de ganhos, ele agora havia transferido de lugar e havia colocado na coluna de perdas. E que na coluna de ganhos, agora somente aparecia o seguinte item: conhecimento de Cristo. Mas qual é o objeto do conhecimento de Cristo? Paulo explica nos versos 10 e 11. Para que eu conheça, e o poder de sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com a sua morte, a fim de que chegue à ressurreição dos mortos. Para Paulo, são dois os objetos de conhecimento de Cristo, a saber, o poder da ressurreição de Cristo e a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Vamos primeiro ao primeiro objeto: conhecimento do poder da ressurreição de Cristo. O que seria isso? Respondo através de uma ilustração da vida de Abraão. Deus havia feito uma aliança com Abraão. Ele havia dito que iria abençoar a Abraão, concedendo-lhe um filho, e que através de sua descendência ele iria abençoar todas as famílias da terra. E então nasce Isaque, filho de Abraão e de Sara. E quando Isaque está lá na sua adolescência, Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho Isaque, lá na região de Moriá. O que Abraão fez? Como ele procedeu? A Bíblia nos diz que no dia seguinte, de madrugada, ele preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque e seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, ele partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, quando Abraão percebeu que já estava perto do local,
Ele então se despediu dos seus servos, dizendo: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz nós vamos até lá. E depois de nós adorarmos, nós voltaremos. Abraão então pegou a lenha para o holocausto, jogou nos ombros de seu filho Isaque. Levaram ainda brasas para o fogo e faca. E começaram a subir o monte para o local que Deus havia determinado para o sacrifício. Qual foi o poder que levou Abraão a obedecer a Deus a ponto de sacrificar o seu próprio filho? Hebreus responde e diz: foi o poder da ressurreição de Cristo. Abraão obedeceu porque acreditava que Deus teria poder para até mesmo ressuscitar Isaque dentre os mortos. Paulo estava disposto a perder tudo para que pudesse conhecer mais desse poder da ressurreição de Cristo. Você já obedece a Cristo, assim como Abraão? Se não, é porque você precisa conhecer mais do poder da ressurreição de Cristo. Paulo, ele já conhecia um pouco desse poder da ressurreição de Cristo. Tanto é que ele estava disposto a obedecer a Cristo, mesmo que isso o levasse a sofrer muito. É por isso que Paulo apresenta o segundo objeto do conhecimento de Cristo, a saber, conhecer a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Note que Paulo emprega de novo a palavra comunhão em sua carta. Você se lembra do significado dessa palavra no primeiro século? A palavra comunhão usualmente tinha um tom financeiro. Se João e Filipe pegam das suas economias e fazem um alto sacrifício e compram um barco para começar um negócio na indústria pesqueira, eles entraram em uma comunhão. Por quê? Porque cada um deles está fazendo um alto sacrifício para uma visão compartilhada. E Paulo está aqui dizendo, de certa forma, que Cristo já havia feito o seu alto sacrifício para uma visão compartilhada e que era necessário agora ele fazer o mesmo alto sacrifício. Em outras palavras, Paulo deseja se identificar com os sofrimentos de Cristo, participar dos sofrimentos de Cristo, conhecer melhor a Cristo através de sofrimentos similares a Cristo. Para entender como Paulo e você e eu podemos conhecer mais da comunhão dos sofrimentos de Cristo, é preciso nos lembrarmos um pouco dos sofrimentos de Cristo. Considere, por exemplo, o sofrimento de Cristo na cruz. Foi um sofrimento inimaginável. Aqueles pregos enormes de 15 centímetros esmagando o nervo que passa através das mãos e pés de Jesus. Isso depois dele ser praticamente morto através do açoitamento, estando provavelmente com as veias abertas e os músculos, tendões e órgãos internos expostos. Pendurado na cruz, Jesus foi lentamente morrendo por asfixia, um sofrimento inimaginável. Mas este não foi o maior sofrimento. Os pecados seus e meus estavam sobre ele, e de uma forma injusta. O justo morrendo pelos injustos. Não há maior sofrimento que este. E Paulo está aqui dizendo que ele deseja conhecer mais disto. Paulo está aqui dizendo que o sofrimento para um cristão é um convite para seguir a Cristo. Cristo foi para a cruz. Então nós somos convidados para seguir para a mesma cruz. Não porque é uma cruz, mas porque é a cruz de Cristo. O sofrimento é algo desejável não porque é sofrimento, mas porque ao sofrermos podemos nos identificar com o sofrimento de Cristo.
Então, se você deseja conhecer a Cristo, você não deve evitar a cruz, porque a cruz é um dos lugares na qual Cristo está. Quando você vai para a cruz, você possui comunhão com os sofrimentos de Cristo e o conhece mais. Uma das razões, então, porque Paulo deseja conhecer mais acerca do poder da ressurreição de Cristo e da comunhão dos seus sofrimentos é porque ele possuía o fim em vista. Diz Paulo no final do verso 11, a fim de que chegue a ressurreição dos mortos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, um dia o meu corpo será ressuscitado e eu estarei diante de Cristo. E se eu apresentar a Cristo todos aqueles itens que inicialmente eu considerava como lucro, eu estaria ferrado. Cristo iria dizer para mim, olha, eu nunca o conheci e você também nunca me conheceu. Mas se Paulo considerasse todos aqueles itens que inicialmente ele considerava como ganho, como perda, e que ele colocasse na sua coluna de ganho somente Cristo, o conhecimento de Cristo, então Cristo iria dizer a ele: seja bem-vindo, meu filho, seja bem-vindo para me conhecer cada vez mais. Eu o conheço e você também me conhece. Neste dia, o balanço de Paulo então estará fechado. Sem dúvida, ele terá ganho muito mais do que perdeu. As coisas que ele perdeu não passavam de fato de esterco. Talvez então hoje seja um bom momento de você se transformar em um contador de sua vida, e fazer um balanço em sua vida, de modo a determinar o que é mais importante para você. Ganhar dinheiro, fama, amigos, família, bens, religiosidade, o mundo e perder o conhecimento de Cristo, ou perder dinheiro, fama, amigos, família, bens, o mundo e ganhar a Cristo. Eu já escolhi conhecer de Cristo e espero que você também.